Mim, vocês dois, por gentileza, como foi a construção dos personagens? Porque vocês fazem personagens tão fortes no cinema, mas fazer um ícone, dois ícones, na verdade, como foi construir um personagem historicamente importante? A gente tem umas balizas, né, documentais, né, porque são personagens históricos, não são personagens puramente ficcionais. Né? O personagem ficcional ele abre muito mais possibilidades de intervenção. Né? Esse aqui a gente tinha alguns trilhos assim bem severos. Né? Tem a biografia do Marcel, que é o melhor documento, né? Porque ele realmente é imparcial, é jornalístico, né? Não é laudatório, assim, não tem uma coisa doutrinal, né? Então, assim, através desses fatos históricos, a gente monta a coerência do personagem, né? É um trabalho muito internalizado, né? Não tem muito, tecnicamente, não representa uma dificuldade, né? Mas ele é um trabalho internalizado, assim, de compreender esse personagem, de seguir essas balizas que são dadas pela documentação histórica, né? Quer dizer, dali a gente não pode escorregar. E aonde tem alguma brecha, a gente coloca o nosso trabalho, né? Que é um trabalho de humanização, basicamente, né? De trazer esses personagens para a vida real. De percepção dos pequenos detalhes, né? Do que a gente pode construir ali. Acho que mesmo o Marcel, né, que escreveu a biografia, ele diz, né, que vendo o filme ele tem uma outra perspectiva dos personagens, né? Porque realmente essa humanidade, né, a gente não vê na letra fria ali do documento. E para você, Sandra? Também concordo com o Léo, né? A gente tem várias coisas, né? Tem a época que a gente tem que, né, ficar atento para isso, coisas que não eram possíveis, que não existem. Então, dá essa verdade também, né, do comportamento, do gestual, né? As coisas são mais... Era um outro tempo, né? Tempo até de movimentação mesmo, de gestual. Então, tudo isso são balizas que a gente tem que seguir. E aí, nessa convivência do casal, nesses momentos que não estão escritos, né? Nesses olhares, nesse olhar de cumplicidade... numa mão que apoia, né? Um pequeno detalhe que mostra que esse casal está junto, que tem intimidade, que eles estão juntos, né? Nessa trajetória, nessa nova descoberta. Então, esses pequenos detalhes, né? Desses olhares, desses silêncios, dessa comunhão assim, de ideias e de busca, eu acho que dá o tom, né? para esse casal. Na época, como foi para vocês verem essa reconstrução, ainda mais por conta de Notre Dame, do que tudo que aconteceu e a importância do casal para o que aconteceu para essa doutrina lá no século XIX? Como foi para vocês voltar no tempo e fazer, eu já até peço de antemão, um paralelo em relação à intolerância que a gente vive ainda hoje? O mesmo tipo de intolerância, parece que uma das mensagens, até conversei com o Marcel sobre isso, se tornou anacrônico. A forma como as pessoas continuam a queimar, continuam a apontar o dedo, continuam a não entender a doutrina ou a religião do próximo. E esse filme mostra de uma forma tão contemporânea. Então, como é para vocês representar esses personagens que foram tão importantes e fazer um paralelo com hoje em dia, o que a gente vive, que as pessoas continuam não ouvindo? Eu fico feliz com o resultado do filme, né? Porque quando eu vi a primeira vez, né? Eu e o Léo vimos juntos a primeira vez, eu falei, nossa, Léo, como é atual, olha que coisa, né? Porque, assim, como a gente não filma na sequência, a gente, né, perde um pouco, às vezes, né? Isso eu já disse, eu li, mas, né? Algumas coisas a gente esquece, mas logo no começo do filme eu falei, olha o que o Kardec está falando, nem era Kardec ainda, né? Era o professor Leon, ele ainda não tinha adotado o nome de Kardec. Mas quando ele diz que ele não quer uma intervenção religiosa na aula dele, né, porque eu quero fazer com que os alunos pensem com as próprias cabeças, né, a gente não quer doutrinar essas crianças. Quando ele vai reclamar para o professor, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a cabeça das crianças, é isso? E a gente está discutindo isso hoje, né? A gente está discutindo a intolerância religiosa, a gente está discutindo a violência, a gente está discutindo o protagonismo da mulher, a gente está discutindo
essa falta de vontade ou de paciência de ouvir o outro, né? Então, dá para fazer uma ponte, né, histórica. Aí você fala, meu Deus, né? A gente, como você falou, né? A gente continua queimando as coisas sem tentar entender o que é. Simplesmente julgando, condenando e querendo estabelecer a sua verdade e sem discutir as ideias, né? A gente está formando esse tipo de pessoa. E os jovens estão vivendo isso de novo. Pois é. E de novo, e de novo. Século XXI. Exatamente. E de novo. Exatamente. Então a gente evoluiu muito pouco, né? Espiritualmente. A gente fala que assim, é um casal à frente do seu tempo, né? Exatamente. Porque eles peitaram uma situação muito difícil. Eu diria até mais, que é um casal à frente do nosso tempo. Porque você aceitar uma ideia que você não acredita, a princípio, né, como uma hipótese viável, e estudar isso e se aprofundar nesse assunto, uma coisa que não existe mais hoje. A gente está falando de um casal que está 1,5 séculos atrás, né? A gente tem a impressão que a gente fala das pessoas, né? Mas acho que nós pessoas, hoje em dia, a gente está tão imbuído das nossas ideias e das nossas certezas e não abre a cabeça para as hipóteses, para as possibilidades, muito menos para o próximo, né? Que toda essa cristandade aí, seja espírita, seja evangélica, seja católica, seja o que for, né? Ela é baseada no amor ao próximo, né? Se você não escuta, você não tem escuta, né? Você já tem as suas verdades pré-estabelecidas e as tuas não me interessam. Se eu te excluo do diálogo, já nem é diálogo. Então é um casal que está à frente do nosso tempo, que pega uma ideia por curiosidade de simplesmente saber o que é, o que pode ser, né? Pior que pode acontecer, a gente joga a ideia fora, mas assim, vamos nos aprofundar. Porque afinal de contas não era um panfleto, né? Eram cadernos e cadernos psicografados com, né? Numa época em que não existia nenhum outro, né? Só a comunicação era escrita, né? Não era, tinha o teatro, mas, né? Cadernos e cadernos de coisas escritas ali para 2 professores, um prato cheio, né? Eles querem saber o que está escrito, né? Entender como foi escrito, por quê. E vocês acham que esse casal, é igual como você falou, estão à frente do nosso tempo e esse tempo vai chegar? Olha, eu acho que não. Tem umas coisas assim espíritas, né, que são muito interessantes, né, a maneira como eles veem as coisas, né. E tem uma que diz assim que esse planeta aqui, o nosso planeta Terra aqui, é um lugar que serve para nós, né, para as pessoas que estão nesse nível de evolução espiritual. Então a gente está discutindo isso há 200 anos. A mesma coisa, né? Tanta coisa, né? A gente olha para trás, a gente vê o Shakespeare, né? A gente vê discussões assim sendo repetidas, retomadas, coisas que já foram exaustivamente discutidas, as conclusões já foram tiradas, a civilização já avançou. Para que retroceder, né? Então a gente está parado. O que a gente acha que a gente é muito bacana porque tem câmera, porque tem celular, porque tem uma evolução tecnológica, mas espiritualmente a gente está estacionado há 50 mil anos. E esse filme fala muito sobre isso, porque ele quebra paradigmas, né? Como o filme, eu estava falando para o Wagner, não é um filão ainda, o cinema espírita. Mas o Brasil tem sido reconhecido por isso desde o nosso lar. E agora é a vez do Kardec ser levado ao cinema, nunca foi. E agora, esse casal, eles quebraram paradigmas dessa forma. Eles quebraram paradigmas oferecendo um novo ponto de vista sobre uma verdade maior, certo? E eu falo isso elogiando vocês demais, porque foi um filme que fica bastante marcante, marca bastante. A gente sai do filme querendo refletir, a gente sai do filme querendo que as pessoas, independente da crença, elas entendam a empatia, que é o que ele tinha de mais forte, talvez, que é chegar, às vezes, para uma pessoa que está morando na rua e oferecer um livro, oferecer o conhecimento, ou para alguém que está prestes a se suicidar, esse tipo de atitude. E esse é o valor que esse filme traz. Então, parabéns por isso. Obrigada. Eu agradeço.